irmãos, é com muita alegria que estamos começando o nosso culto nesta noite, encerrando as atividades da Semana da Família. Tivemos uma semana abençoada. Na terça-feira, a nossa irmã Tânia Rotti, da Igreja Aprisco, nos trouxe uma ministração. Na quinta-feira, o pastor Anderson, da Assembleia de Deus aqui de Campo Redondo. Hoje pela manhã, a nossa irmã Karina Maia, da Casa de Apoio Resgate Radical, aqui de São Pedro da Aldeia, também nos trouxe uma palavra abençoada. E nesta noite de encerramento, estaremos recebendo os ensinamentos através do nosso querido pastor Oswaldo Lopes, lá da Igreja de Ponte de Sor, Portugal. É um grande privilégio, é uma honra para mim, é uma honra para você, e nós louvamos a Deus por todas essas coisas. Eu gostaria de começar o culto desta noite fazendo a leitura de alguns versículos selecionados, versículos que dizem respeito à família. Vamos fazer a leitura junto comigo? Primeiramente, Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 25. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos, capítulo 16, verso 31. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, verso 24. Herança do Senhor são os filhos. Salmo 127, versículo 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. O Senhor vos aumente mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Salmo 115, versículo 40. Eu quero convidar neste momento o nosso irmão presbítero Romildo. Ele estará fazendo uma saudação aos irmãos e depois estará orando, colocando o culto desta noite na presença do Senhor. Vamos orar e vamos louvar? Ô, minhas irmãs e irmãos, com muita saudade estou aqui adiante fazendo esse vídeo para dizer que a minha saudade é imensa de estar junto com os irmãos para glorificar o nome do Senhor, mas isso aí vai passar. Dentro em breve eu estou aí para a gente dar aquele abraço, aquele aperto de mão e adorando ao nosso Deus. Meus irmãos, paz do Senhor para todos. Quero colocar aqui nas minhas palavras a saudade que tenho de vocês, do nosso ajuntamento, do nosso momento de adoração ao Senhor, de comunhão com os irmãos. E nessa semana, esse mês da família, eu quero que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando as famílias da igreja de uma maneira muito especial. Nós estamos aqui, eu, minha esposa, meu neto, Luiz Otávio, aqui está minha netinha, Olívia, e nessa oportunidade que nós temos de estar colocando as nossas palavras para os amados irmãos, eu gostaria de orar ao Senhor, pedindo a Deus pelas nossas famílias, pela família da igreja. Vamos orar ao Senhor. Deus, louvamos o Teu nome por essa oportunidade que temos de estarmos, ó Deus, em comunhão com o Senhor,
aqui em família, representando nossa família. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, pelas famílias da nossa igreja, pela vida de cada casal, de cada filho, de cada filha, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja suprindo todas as nossas necessidades, abençoando e fortalecendo os laços em família, para que, através das nossas famílias, o nome do Senhor possa ser honrado e glorificado. Senhor, o Senhor tem sido fiel para conosco e nós estamos na esperança do cumprimento da Tua palavra em nossas vidas, nos momentos delicados que nós estamos vivendo. Ao Senhor, portanto, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração, nossa gratidão no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meu Jesus no jardim está esperando, num lugar de eternal perfeição. Ele é luz e sua glória cintila neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Meu Jesus num jardim está esperando, onde eu vou suplicar-lhe perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando e convida ao que sofre aflição para entrar e fruir seu descanso neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Amém. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti.
nosso futuro para discernir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. A Deus, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Tudo entregarei, tudo entregarei, minha casa, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Como é que você pode entregar sua família nessa noite? Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver. E o reino vem aos que esperam, o desejado das nações. Em seu nome a terra treme, o reino vem. O exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um juízo além do que se pode ver. O reino vem aos que não esperam, o desejado das nações. Em seu nome o inferno treme, o reino vem, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver.
quero primeiramente saudar o amado casal, pastor Álvaro Marinho, nossa irmã Elisângela e todos os membros e congregados da Igreja Evangélica Congregacional de Campo Redondo, bem como todos quantos estão nos ouvindo e assistindo neste momento, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também agradecer de todo o meu coração pela oportunidade e privilégio que os irmãos me têm dado de poder partilhar, ministrar mais uma porção da Palavra de Deus nesses dias, nesses tempos tão difíceis, conturbados, de crise, de grande pandemia que nós temos vivenciado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que está conosco sempre, e Ele tem feito com que sejamos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Eu convido então a todos e a todas a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, e nós leremos até o capítulo 6, versículo 4, onde basearemos a nossa meditação e reflexão neste dia. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz a palavra de Deus: As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, amados? Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra, porque esta é uma palavra viva, eficaz, verdadeira, poderosa, transformadora, digna de inteira aceitação. Fala conosco através da palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da tua palavra. Ministra, ó Deus, esta palavra ao nosso viver. Ilumina a nossa mente para compreendê-la e quebrante o nosso coração para acolhê-la com humildade neste dia, de maneira, Senhor, que esta palavra, ao penetrar os recônditos mais profundos do nosso ser, possa provocar, gerar transformações profundas e radicais na nossa vida, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Amados e amadas, o mês de maio é amplamente conhecido em nossas igrejas como sendo o mês do lar ou
o mês da família. E é, portanto, muito comum as nossas igrejas aproveitarem este momento e ocasião para ministrarem às famílias, com base neste relevante tema. Aliás, amados, a família nunca foi tão bombardeada, tão atacada por Satanás e pelo império das trevas, como nesses últimos dias e nesses últimos anos. Na verdade, Satanás não quer apenas adoecer a família, ele quer destruí-la completamente. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, além de ser o criador da família, ele é também o seu mantenedor, abençoador e salvador, e tem feito então com que a família prevaleça nessa terra para o louvor da sua glória. Entretanto, é imprescindível que, ao abordarmos esse tema da família, sempre o façamos dentro de uma ótica, de uma perspectiva sempre bíblica, cristã e evangélica. Pois entendemos, como evangélicos que somos, que a palavra de Deus, além de ser a nossa única regra de fé e prática para o nosso viver diário, ela sempre teve e terá respostas concretas e objetivas a todas as questões que envolvem a nossa sociedade, inclusive a família, independentemente de seus contextos, culturas, cosmovisões e realidades. A palavra de Deus nos revela com clareza que a família, além de ser a base, a célula máter da sociedade, ela é projeto de Deus, criada, instituída pelo Senhor para o louvor da sua glória e para cumprir nesta terra os princípios que ele estabeleceu para ela antes da fundação do mundo. O Deus imutável também não mudou, não alterou o seu projeto inicial em relação à família. Por isso, além de criá-la, ele tem mantido, ele tem fortalecido, ele tem abençoado, guardado, protegido a família instituída por ele, para que tudo aquilo que ele sonhou e planejou para a família possa se cumprir neste mundo para o louvor da sua glória. A Bíblia Sagrada também nos ensina que, mesmo vivendo num mundo de tantos conflitos, desafios e dificuldades, é possível construirmos uma família saudável, forte, feliz, abençoada e abençoadora, uma família segundo o coração de Deus. Basta observarmos e vivermos os princípios que a palavra de Deus estabelece para que isto aconteça. O texto que lemos de Efésios capítulo 5, versículos 22 até 6:4, apresentam-nos alguns desses princípios fundamentais que, ao serem observados e encarnados por nós nas nossas relações familiares, vão nos dar a capacitação que precisamos para construir uma família assim, uma família segundo o coração de Deus. Observe que o texto apresenta-nos o modelo de uma família tradicional, nuclear, funcional, formada pela esposa, pelo esposo, pelos filhos e pelos pais, que agem e interagem entre si para promover a cada dia a saúde e a harmonia do lar para o louvor da glória do Senhor. Só para os irmãos entenderem, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso por volta do ano 58 a 60 depois de Cristo. Uma igreja formada por famílias e situada num contexto muito difícil e desafiador, que era a cidade de Éfeso. Éfeso, no primeiro século da era cristã, tinha cerca de 300 mil habitantes. Então era uma grande cidade, uma cidade rica, próspera. Havia ali um grande centro comercial, um porto muito forte, mas era uma cidade
extremamente idólatra, porque ali também havia sido erigido um templo a uma deusa chamada Diana ou Ártemis para os gregos, que era conhecida como Diana dos Efésios. E havia então um forte turismo religioso e várias pessoas vinham de várias partes do império para adorarem a essa deusa nesse templo pagão. Mas a igreja do Senhor Jesus foi estabelecida ali com famílias saudáveis e fortes para tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado naquela cidade na face de Cristo. Então é possível, se nós observarmos os princípios da palavra, construirmos neste mundo uma família que agrade a Deus, uma família segundo o coração de Deus. O texto lido apresenta-nos 4 princípios fundamentais direcionados à esposa, ao esposo, aos filhos e aos pais. Que princípios são esses? Vejamos o texto. Primeiramente, ele se dirige às mulheres, às esposas, conforme os versos 22 a 24. E ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Agora veja o verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ele estabelece então aqui o princípio da submissão. O princípio da submissão. E muitas mulheres, em nossos dias, por desconhecerem o verdadeiro conceito e significado de submissão mencionados nesse texto, têm muitas vezes a reação e a tendência de rejeitar e agir negativamente diante desta palavra e diante deste princípio, achando que as mulheres ou as esposas estão sendo diminuídas através deste princípio. E quando nós analisamos o texto, nós percebemos que não é bem assim. Esta submissão ou sujeição ao marido nada mais é do que a compreensão e a consciência plenas de que as esposas devem ter da posição de autoridade e também da função e do papel do marido dentro do lar, dentro da família, como cabeça da esposa e como cabeça do lar, estabelecido pelo próprio Deus. A prática da submissão não diminui, não inferioriza as mulheres e não as discrimina, muito pelo contrário. A submissão as dignifica, protege e revela o seu valor como aquela que está, na verdade, na base da missão do homem de construir um lar, uma família nesta terra segundo o coração de Deus. A palavra submissão mostra que a mulher, a esposa, está na base da missão do homem de construir um lar segundo o coração de Deus neste mundo e para o louvor da sua glória. Diz o texto que esta submissão tem que ser primeiramente como ao Senhor. Então a primeira base é a submissão que a mulher tem e que nós temos para com o Senhor. E essa submissão também tem que ser conforme a submissão que a igreja de Cristo Jesus demonstra ao próprio Cristo. Quando as mulheres, as esposas, têm esta consciência, têm esta compreensão, o cumprimento, a prática deste princípio fundamental torna-se muito leve e prazeroso. E o próprio Senhor as capacita a cumprir este princípio dentro da relação conjugal, dentro da relação familiar. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo se dirige aos homens,
aos esposos, aos maridos, e estabelece um outro princípio, que é o princípio do amor sacrificial e incondicional. Veja o verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Verso 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ora, se as mulheres, as esposas, Deus estabelece o princípio da submissão aos homens, aos esposos, ele estabelece o princípio do amor sacrificial e incondicional. E o apóstolo Paulo usa exatamente a relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo para estabelecer este princípio. Observe que o amor que os maridos devem demonstrar à esposa, segundo o texto, tem que ser semelhante ao amor de Cristo demonstrado à sua igreja, levando-o a doar-se, a entregar-se a si mesmo por ela. Este amor, portanto, tem que ser sacrificial e incondicional. É o amor ágape, com as características de 1 Coríntios, capítulo 13. Este caminho sobremodo excelente, apresentado pelo apóstolo Paulo, que deve ser a base de todas as relações da vida, principalmente as relações familiares e as relações conjugais. Este amor, conforme 1 Coríntios 13, não se ufana, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses. É um amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. É um amor que jamais acaba, porque ele é fruto do Espírito, é gerado em nós, produzido em nós pelo Espírito Santo, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, e a cada dia o Senhor aperfeiçoa este amor em nossos corações. É amor sacrificial, é o amor incondicional que o marido deve demonstrar à sua esposa, que vai promover então uma relação conjugal saudável, feliz, abençoada e abençoadora nesta terra, e vai trazer plena saúde para esta relação em nome do Senhor Jesus. Este amor, além de ser verbalizado, porque muitas vezes o marido tem que se dirigir à esposa e dizer: querida, eu te amo. E é bom fazer isso. E a esposa gosta de ouvir isso por parte do seu marido. Mas tem que ir além do discurso, tem que ir além da verbalização. Este amor precisa ser demonstrado, praticado. Tem que ser um amor de fato e de verdade. Tem que ser traduzido em gestos, em atitudes de amor a cada dia dentro do lar, dentro da família, na sua relação com a sua esposa e também, por conseguinte, na sua relação com os seus próprios filhos. Então diz o texto: maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja. Quem ama a esposa, na verdade, está amando-se a si próprio, a si mesmo. Que Deus nos capacite, como maridos, a exercermos e a desenvolvermos, praticarmos este amor verdadeiro, este amor ágape, este amor sacrificial e incondicional nas nossas relações conjugais, para que tenhamos um casamento saudável, forte, feliz, abençoado nesta terra para o louvor da glória do Senhor. Mas depois de dirigir-se às esposas e aos esposos, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo dirige-se aos filhos.
E no capítulo 6, a partir do primeiro versículo, ele diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, o princípio que ele estabelece aqui nesse texto para os filhos é o princípio da obediência e da honra aos pais, ao pai e à mãe. E diz o texto que este é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, se os nossos filhos desejam de fato e de verdade serem bem-sucedidos, mais do que vencedores, abençoados, felizes, e desejam também ter longevidade, vida longa sobre essa terra, precisam aprender a praticar, a viver este princípio. Tem que encarnar esse princípio em sua própria história, em sua própria vida, em sua própria caminhada. Porque há promessa de bênçãos para os filhos que procedem desta forma. Ora, eu sou um pai também, tenho as minhas filhas, e todos nós sabemos que os pais não são perfeitos e nem sempre estão absolutamente certos em suas ideias, em seus posicionamentos e vontades, mas merecem ser respeitados, obedecidos e honrados pelos seus filhos, porque com certeza todos os pais almejam o melhor para os seus filhos. Todos os pais desejam que os seus filhos sejam bem-aventurados neste mundo. É muito triste, amados, observarmos que muitas vezes os filhos têm sido terrivelmente ingratos, rebeldes, desobedientes e desrespeitosos aos seus pais. Acham que os seus pais são ultrapassados, que os seus valores não valem de nada para a sua vida nesse tempo e neste século e rejeitam terrivelmente os conselhos, as orientações dos seus pais e muitas vezes desonram os seus pais com as suas atitudes. Não dão aos pais, segundo a palavra, segundo esse princípio, a obediência e a honra que ele requer. Esses filhos, com certeza, colherão os frutos amargos dessas suas atitudes ruins. Portanto, filhos, se vocês realmente desejam ser prósperos, bem-sucedidos e terem vida longa sobre esta terra, então observem o princípio da obediência e da honra aos seus pais em todo o tempo e em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus. E o quarto princípio é dirigido aos pais, e está no versículo 4 deste capítulo 6 de Efésios, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O princípio estabelecido aqui é o princípio da compreensão e do respeito aos filhos, no exercício da paternidade ou da maternidade. Diz o texto: vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. E há pais que são especialistas em fazerem isso, em provocarem os seus filhos a ira por não terem sabedoria na criação e na educação dos seus próprios filhos. É óbvio que a maioria dos pais desejam o melhor para os seus filhos nesta terra. Sonham em verem os seus filhos crescendo, conquistando, realizando, constituindo as suas famílias, realizando coisas importantes neste mundo. Desejam que sejam homens e mulheres honrados, dignos, respeitados, bem-sucedidos nessa terra. Na vida espiritual,
Todos os pais cristãos desejam que os seus filhos tenham a sua própria experiência de conversão, de novo nascimento, que conheçam a Jesus, que sejam salvos, que tenham seus nomes escritos no livro da vida e que recebam a garantia da vida eterna e que, enquanto viverem neste mundo, possam viver na presença de Deus e para a glória do seu nome, servindo com alegria, com fidelidade e com integridade. Todos os pais desejam ter uma família que viva aos pés da cruz, aos pés de Cristo, e que possam afirmar com certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como pais, precisamos entender que os nossos filhos vão tomar as suas próprias decisões na sua vida, vão ter as suas próprias experiências com seus acertos e erros, que vão trazer a eles crescimento, maturidade para viverem e enfrentarem os desafios deste mundo. E nós, como pais, não podemos impor absolutamente nada aos nossos filhos quando atingirem a sua maturidade. A nossa missão e o nosso dever é de criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensinar a eles o caminho em que devem andar, conforme Provérbios 22:6, e orar e crer que Deus vai fazer com que todos esses princípios e valores estabelecidos na palavra e transmitidos aos nossos filhos, no tempo certo, vão produzir frutos na vida deles, para o louvor da glória do Senhor. Que Deus nos ajude como pais a cumprirmos esse princípio plenamente, que jamais venhamos a provocar os nossos filhos à ira, mas que o Senhor nos ajude a criá-los e a educá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Que neste mês do lar, neste contexto tão difícil e desafiador em que nós estamos vivendo, tenhamos pelo menos a humildade de reconhecer e rever os nossos conceitos, valores, posicionamentos, prioridades em relação à nossa vida conjugal e familiar. E se percebermos que há alguma área da nossa vida familiar que porventura tenha adoecido ao longo desses anos, que tenhamos a coragem de oferecer a Deus um coração livre, aberto, para que Deus possa entrar, tratar, ministrar, liberar, curar, restaurar, transformar, gerando saúde nas nossas relações conjugais e familiares, em nome de Jesus e para a glória do seu santo nome. Que possamos clamar para que Deus, o Deus da família, se manifeste com poder, com graça nas nossas vidas, ajudando-nos a cada dia a vivermos, a praticarmos esses princípios fundamentais estabelecidos nesse texto, em nome de Jesus e para a glória do seu nome. Que as mulheres, as esposas, aprendam a serem submissas aos seus maridos, aos seus esposos, como ao Senhor, e assim como a igreja deve ser submissa a Cristo. E que os maridos aprendam a amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, com amor ágape, com amor sacrificial, incondicional, porque quando o marido demonstra amor para com a esposa, torna a missão da esposa de ser submissa ao marido muito mais leve e muito mais prazerosa. E que os filhos também entendam o princípio da honra e vivam debaixo deste princípio, e que sejam filhos obedientes ao Pai e que aprendam a honrar pai e mãe a cada dia do seu viver, para que sejam prósperos nessa terra para o louvor da glória de Deus. E que os pais também recebam da parte de Deus a sabedoria e a graça necessárias para que possam cumprir o princípio do respeito
na criação e na educação dos seus filhos, jamais provocando-os à ira, mas criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor, para que todos nós, nesses dias, possamos declarar com convicção e alegria que a nossa casa será uma casa de bênção, um pedaço do céu, onde estarão reunidos adoradores que só exaltam o Senhor. Uma casa reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita e onde há prosperidade, amor e vida. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e derrame graça sobre a nossa família, em nome de Jesus. Fiquem na paz de Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Declare: minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida por um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida, minha casa será reconhecida por um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare: faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Peça a Ele: faça do meu coração, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Diga mais uma vez: pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Eu estou aqui ao lado da minha digníssima esposa, Elisângela.
Elisângela Marinho, para nós procedermos à renovação de votos nupciais. Esse é um costume nosso na igreja, no último culto da Semana da Família. Talvez você possa perguntar, mas para que isso? Que formalidade? Todos nós erramos. E é muito importante que nós estejamos sempre ratificando o nosso compromisso com a pessoa amada. Então eu quero aconselhar você a não fazer isso somente agora, mas você constantemente está declarando para outra pessoa o quanto ela é importante para você. Bom, então eu quero convidar os homens a fazerem o voto comigo. Você vai estar se voltando para a pessoa, para sua esposa, caso você tenha aí essa possibilidade, e você vai estar declarando junto comigo. Olhe para ela com aquele olhar apaixonado, como na primeira vez, e declare para ela: querida esposa, sou grato ao Senhor pelo presente que você representa para mim. Sou grato pelos anos vividos e experiências passadas. Reitero neste culto da família os votos feitos no dia do nosso casamento, quando a você prometi, diante de Deus e diante de muitas testemunhas, dar o meu amor, o meu respeito, zelo e fidelidade por todos os dias da nossa vida, sendo somente a morte o elemento que nos separará. Amém. Agora, as irmãs, juntamente com Elisângela. Vamos lá, meninas. Agora somos nós. Querido esposo, sou grata ao Senhor por colocá-lo como meu amor e pastor. Sou grata pelos anos juntos vividos e experiências passadas. Reitero neste culto da família os votos feitos no dia do nosso casamento, quando a você prometi diante de Deus e de muitas testemunhas dar o meu amor, respeito, zelo e fidelidade por todos os dias das nossas vidas, sendo somente a morte o elemento que nos separará. Pode dar um beijo aí, hein? Vamos orar? E eu quero convidar você a estar orando conosco. Se possível for, reúna aí as pessoas que estão assistindo o nosso culto e deem as mãos e vamos orar. Orar pelos casais, vamos orar pelas nossas famílias. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, pela oportunidade, Senhor, de estarmos recebendo uma porção da Tua Palavra. Queremos te agradecer porque podemos reiterar votos. Ó Deus, reiterar o nosso apreço, o nosso sentimento. E eu quero, Senhor, de uma maneira muito especial, estar colocando cada casal que nos assiste. E quero rogar que o Senhor venha fortalecer a união de cada um. Que em nome de Jesus o Senhor conceda a Tua bênção, que o Senhor conceda a Tua graça. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor também abençoe o relacionamento entre pais e filhos. Que o Senhor dê a direção. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor acampe o Teu anjo dentro das nossas casas e permita, Senhor, que nossas casas sejam um lugar de bênção, seja um lugar, ó Deus, aonde a Tua presença seja real, verdadeira. Que, ó Deus, os princípios ensinados na Tua Palavra, eles sejam, ó Deus, bem vivos no nosso cotidiano. Amém. Abençoa assim, Senhor, os nossos lares. Ouve, Senhor, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos.
Gessé e Néia, líder do Ministério de Família. Irmãos, em Salmo 40, versículo 5, nos diz: São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém que se possa igualar contigo. Como salmista, estamos todos nós, os líderes e membros da igreja. Não dá para falar, são muito mais do que se pode contar. Em nome da equipe do Ministério de Família, quero expressar nossos agradecimentos a todos que direta e indiretamente colaboraram com esta semana de trabalho. Agradecer a Deus, pois Ele se alegra com todo aquele que agradece pelas suas bênçãos. Quero finalizar dizendo a todos que estão conosco nesta noite: a vida tem seus momentos difíceis, mas com um abraço, nem que seja virtual, uma mensagem para um amigo, para um irmão, coisas que parecem insignificantes, mas têm uma importância tão grande e fazem toda uma diferença. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que possamos, em meio a tudo isso que estamos passando, não deixar de crer e confiar naquele que está no controle de tudo. Um abração. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. E eu sou teu. Nome que sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu.
nosso culto especial, culto da família, e quero agradecer a você o privilégio de poder ministrar a palavra, de poder cantar os louvores do Senhor. Quero agradecer de todo o coração o pastor Oswaldo Lopes dos Santos, de Ponte de Sur, Portugal, que trouxe esta palavra tão edificante aos nossos corações. Que o Senhor abençoe o seu ministério, pastor Oswaldo, que o Senhor abençoe a sua família, a sua igreja, de uma maneira geral. Quero agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram ao longo desta semana, na realização desta Semana da Família, desses trabalhos especiais. De modo especial, a equipe do Ministério da Família, representado através do nosso irmão Gessé Azevedo. Que o Senhor renove as suas forças, Gessé, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, e que juntos possamos trabalhar mais e mais para a glória do nosso Deus. Quero lembrar que ao longo da semana, como de costume, a nossa secretaria está funcionando. Mas se você precisar ir até a secretaria, telefone primeiro, procure o nosso irmão Paulo César, nosso secretário, o telefone da igreja, 2625 9778. E se o Senhor permitir, nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira. Grande abraço, Shalom Adonai. Boa noite, irmãos. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O tempo é de distanciamento, mas que nós possamos estar juntos em oração, unidos, no mesmo propósito, para que em breve possamos estar novamente congregando com os irmãos. Um abraço, um beijo, com muito carinho para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, igreja. A graça e paz. Nós aqui da família Sodré queremos dizer para vocês que estamos com muita saudade. Temos orado a Deus, pedindo para que esse momento passe logo, essa pandemia acabe. E se Deus quiser, logo, logo estaremos todos juntos. Saudade é grande. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Graça e paz, irmãos, com muita saudade do nosso encontro, da reunião, mas breve estaremos juntos novamente. Isso tudo vai passar. Fé em Deus, porque todo o controle está nas mãos dele. Deus abençoe a cada família, juntos em Cristo Jesus. Forte abraço a todos. Saudades. Fiquem com Deus.